Boa noite, irmãos, mais uma vez. Convido a atenção da igreja para a palavra do nosso Deus, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz, irmãos: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Senhor, a palavra que nós amamos, a voz do Senhor, está aqui diante de nós, diante dos nossos olhos, para os nossos ouvidos, para o nosso coração, e nós pedimos que o Senhor graciosamente possa falar conosco, falar de uma maneira muito especial aos casais, casados, aqueles que pretendem se casar, casais que estão vivendo bem, casais que estão enfrentando lutas, ó Deus. Nós oramos para que este tempo seja um tempo de nós podermos testemunhar o poder restaurador do Evangelho nas nossas vidas, nos casais e nas famílias da igreja. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos hoje então uma série, e como tem muita gente nova na nossa igreja, que talvez não conheça a família dos pastores, todos os pastores quando vierem pregar aqui vão falar ou apresentar rapidamente a sua família. Essa é a nossa família. Não deu para colocar a Letícia na foto, porque a foto foi feita antes dela nascer, né? Então, para quem não sabe, a Gleides, minha esposa, nós estamos casados há 40 anos, temos três filhos que estão ali, 2 filhas e um filho, e 7 netos, e soubemos ontem que o 8º netinho está a caminho. Eu vou poupar a igreja de falar o nome de todos, tá? Para a gente não cansar vocês, mas Deus graciosamente tem nos abençoado ao longo desses 40 anos com esta família que vem crescendo. A nossa temática, portanto, desta série é o casamento. Bênção ou provação? E o versículo-chave da série é este de João 2:2. Convido a igreja para ler comigo. Jesus também foi convidado para o casamento. Acharam ali o versículo? Está ali do lado das talhas que Jesus fez da água vinho, naquele milagre, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Vamos ler de novo? Jesus também foi convidado para o casamento. É bênção ou provação o casamento? Se Jesus é convidado, até na hora da provação é bênção, porque as provações resultam em crescimento. Serão 10 pregações nos próximos 90 dias em nossa igreja, por parte da equipe pastoral, e nós temos um objetivo bem específico: continuar com a nossa série, todo o Conselho de Deus, mas agora aplicando o Conselho de Deus na área matrimonial. E também demonstrar ao longo dessas pregações a suficiência da palavra de Deus para abençoar, orientar, conservar e restaurar casamentos. Nossa oração, e espero que de toda a igreja, é que esses 90 dias de fato abençoem a igreja, abençoe seu relacionamento conjugal presente ou seu relacionamento conjugal futuro. E queremos fazer isso numa perspectiva cristocêntrica, não moralista, apenas no sentido isto é errado, faça o certo. Não, a perspectiva cristocêntrica é aquela que reconhece que, como marido e mulher,
Nós somos pecadores, inclinados ao erro, aos atritos, às dificuldades. A gente sabe que é assim, todo casal é assim. Mas se Jesus é convidado, se Jesus está presente no lar e no relacionamento, Ele concede graça para que nós, nessa interação nem sempre agradável, mas que nessa interação com Jesus presente, o casamento seja abençoado e seja sustentado pelo Senhor. O livro-texto que eu gostaria de sugerir para a leitura dos irmãos é um livro escrito por dois conselheiros bíblicos, Timothy Lane e Paul Tripp. Ele, eu acho que já foi mencionado aqui em alguma outra pregação, Como as Pessoas Mudam, e o subtítulo ele é bem sugestivo, A Vida Cristã em Funcionamento. Isso mostra que o Evangelho é para a vida, é para a prática, é para funcionar na nossa vida, não apenas para encher a nossa cabeça de teologia, ainda que seja a boa teologia. Esse livro é publicado pela editora da nossa denominação, a Cultura Cristã. Vamos falar um pouquinho então, começando pelo texto bíblico, o contexto dessa passagem. 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele começa se intitulando de louco. Ele diz no primeiro versículo: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. E no verso de número 11, ele repete que ele está extrapolando, com o que ele está falando, ele está extrapolando o bom senso. Verso 11, 2 Coríntios, no capítulo 12, agora não no mesmo capítulo, mas no seguinte, verso 11: tenho-me tornado insensato, a isso me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Por que o apóstolo Paulo se chama de louco nessa passagem? E os estudiosos desses dois capítulos intitulam essa seção da carta de Coríntios de uma maneira muito interessante, quase pitoresca. É o discurso do louco, o discurso do insensato. Porque não é sensato a gente elogiar a si mesmo. Paulo inclusive fala disso nessa carta, que seja outra boca que te louve, não a sua própria. Então por que Paulo está cometendo essa loucura e essa insensatez? Ele não está preocupado com a sua reputação, ele está preocupado com o Evangelho, com a reputação do Evangelho, porque ele passou por mais de 1 ano e meio naquela igreja pregando o Evangelho, trabalhando naquela igreja. Agora ele está preocupado em pôr tudo isso a perder, porque a igreja deu uma balançada e agora estava ouvindo um outro Evangelho, estava seguindo um outro Espírito e um outro Jesus, diferente de tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Então ele achou que devia intervir, e quem estava promovendo isso dentro da igreja eram pessoas que se intitulavam como apóstolos de verdade e desmerecendo o apóstolo Paulo. Então Paulo se vê na necessidade de tomar essa providência, e ele pede desculpas, constrangido por estar fazendo isso, mas pela defesa do Evangelho ele entende que isso era necessário de ser feito. Meus irmãos, e ele então, depois dessa compreensão do contexto, ele diz: olha, eu vou agir como um louco aqui agora, mas eu tenho uma motivação nobre. Essa motivação nobre está no verso 2, porque, olha, a justificativa dele em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, porque zelo por vós. O porquê dele é esse, a justificativa é essa: eu zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele se sentia como o pai da noiva, que se comprometeu em entregar sua filha para o noivo, e ele então agora tem a responsabilidade de guardar a noiva, cuidar da noiva, prepará-la para o dia do casamento. Era assim que Paulo se via, com essa responsabilidade que Deus havia dado a ele, e ele então introduz o tema do casamento. O seu casamento, o meu casamento, o nosso, não com pessoas humanas, mas com a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos coloca na condição de noiva, como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, e apresenta Jesus como sendo o nosso noivo perfeito, amoroso, a quem a igreja de Corinto devia lealdade, e não estavam sendo leais a Cristo.
e a quem nós também devemos a Jesus toda a lealdade. Para começar essa série, então, nós estamos iniciando hoje falando do casamento com Cristo. E, na verdade, nós vamos procurar aqui entrelaçar esses dois relacionamentos, do nosso casamento com Cristo e do nosso casamento com o nosso cônjuge, presente ou futuro, e mostrar que os dois casamentos estão entrelaçados e que o casamento humano, terreno, ele depende do casamento celestial, desse casamento com Cristo, para que ele possa desfrutar de toda a plenitude daquilo que Deus idealizou para o casamento humano entre dois pecadores que dizem sim um para o outro. A nossa aliança com Cristo determina a qualidade da nossa aliança matrimonial, da nossa aliança no casamento. E nós vamos procurar aqui descrever alguns aspectos dessa aliança de Deus conosco, para extrair algumas aplicações para o nosso casamento terreno. E eu vou ter que resumir, não vou poder trazer aos irmãos tudo que eu gostaria, por causa do nosso tempo hoje, mas pelo menos duas lições principais eu quero trazer, ou duas características ou atributos dessa aliança vertical e como isso impacta a aliança horizontal no casamento. O primeiro atributo dessa aliança celestial, dessa nova aliança, como Jesus chamou, que daqui a pouco nós vamos celebrar participando da ceia do Senhor, um atributo dessa nova aliança é que é uma aliança de casamento com Jesus, e por isso é uma aliança relacional e perpétua, que nunca vai ser extinta da parte do nosso Deus. Isso fica claro, como lemos há pouco no verso 2, e eu já disse isso, que nós somos comparados, o crente, a igreja, com a noiva virgem, e o noivo é Cristo, o nosso Redentor. Paul Tripp, no livro que eu mencionei, ele diz que o casamento humano é somente uma ilustração da nossa união com Cristo. Deus ordenou o casamento humano para nos ajudar a entender o que significa estar num relacionamento com Ele. É mais do que uma mera analogia, meus irmãos, é mais do que uma mera comparação. O casamento humano é assim, o de Deus conosco é assado. Não, Deus pensou assim, Deus planejou assim. Quando Deus criou o homem, em seguida criou a mulher e os colocou nesse relacionamento, Ele nos deu uma experiência maravilhosa como seres humanos para nos ensinar como desfrutar o nosso relacionamento com Deus. Sabe como era o casamento na antiguidade lá em Israel? Alguns aspectos são parecidos com o da atualidade, e outros são diferentes. Havia um noivado, como hoje em dia. Esse noivado costumava durar 1 ano, era um costume, uma tradição. Na nossa realidade ele é variável. E esse noivado era mais do que uma promessa romântica daquela que se reúne a família e faz ali todo aquele glamour, né, que nós vemos nos nossos dias. Era mais do que isso, era um compromisso formal. Havia implicações jurídicas da parte do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo e entre as duas famílias. E por causa desse acordo formal, o noivo se comprometia a dar à noiva o sustento, a proteção e todos os direitos que ela tinha, tá? E se aquele noivado, por algum motivo, precisar ser rompido, já era divórcio. Olha a diferença para os nossos dias. Noivado entre nós acabou. Mas na época de Jesus era divórcio. Tanto que Maria, quando engravidou, José quis se afastar discretamente, porque ela estava grávida, e aquilo era motivo para um divórcio e até para a pena de morte em Israel. E quando acontecia esse noivado, o noivo tinha que pagar um dote para o pai da noiva, para compensar a perda da filha. Parece que esse costume ficou lá atrás, né, irmãos? E esse era o antigo costume, e o noivo então ele teria tempo durante aquele ano para preparar a casa onde eles iriam morar futuramente e para se confirmar a fidelidade por parte da noiva, a fidelidade por parte do noivo em todo aquele período. E eles tinham um nome para isso, um nome hebraico para o noivado que era Erusim ou Kiddushin, que significa, em bom português, santificação ou consagração. Essa aliança era uma aliança de consagração
do noivo à noiva. A nossa aliança com Cristo, a aliança de Cristo conosco, é uma aliança em que nós nos consagramos a Jesus. E a noiva era então separada para o noivo. Hoje em dia em Israel, os ultra-ortodoxos ainda carregam alguns desses costumes, e eles fazem exatamente isso. No Kiddushim, quando eles vão fazer a cerimônia do noivado, o noivo entrega um anel para a noiva, e ele diz, tradicionalmente, eis que estás consagrada a mim. A noiva, então, ela era consagrada ao noivo a partir do noivado, como nós já aqui apresentamos. E essa noiva, então, ia ficar aos cuidados do seu pai até o dia do casamento. Enquanto isso, ela ia preparar o seu enxoval, ela ia se embelezar para o casamento. Assim era o antigo costume do noivado e do casamento em Israel. Meus irmãos, como no casamento humano, primeiro vem o noivado e depois, em breve, vem o casamento, Jesus fez algo muito parecido por nós. Ele pagou o dote para poder ser o nosso noivo, e o dote que ele pagou foi a sua própria vida, e ele nos ensina a fazer como ele fez. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós encontramos: maridos, amai vossa mulher, Efésios 5, 25, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja a analogia, mais do que uma analogia, a maneira como Deus se relaciona conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Está acontecendo um casamento entre o Filho de Deus e a igreja, entre Jesus Cristo e os de seus discípulos. E agora Jesus então está preparando uma casa para nós. Ele disse isso: vou preparar-vos lugar no reino dele. E ele prometeu que voltará para as bodas do Cordeiro, quando nós celebraremos a consumação do nosso casamento com Cristo. Hoje nós estamos noivos de Cristo, mas já é irreversível, não tem mais volta, e não tem divórcio da parte de Jesus, certamente, e nós somos capacitados a permanecer nessa aliança também. E o apóstolo Paulo, então, ele se coloca como alguém que zelosamente, com o mesmo zelo que Deus tem no coração, ele tinha para com aquela igreja, e ele entendia que ele precisava preparar a igreja para encontrar com Jesus quando da sua volta. Por isso nós podemos dizer, falando de preparo da noiva, que essa aliança que nós temos com Cristo é uma aliança transformadora, é uma aliança em que nós nos consagramos a Jesus e vamos nos preparar para o encontro com Ele. Não é assim no casamento? No casamento humano, o marido vai influenciando a esposa vai influenciando o marido, nós vamos aprendendo características um do outro. Depois de muitos anos de convívio, você vai perceber isso claramente no seu relacionamento. E no casamento divino, muito mais. No nosso casamento com Cristo, este relacionamento que nós temos com Ele, nós vamos sendo moldados e vamos sendo transformados por Jesus, e esta é a preparação devida da nossa parte para com Cristo enquanto Ele não volta. O texto bíblico no verso 2 fala que a igreja deve se colocar como uma virgem pura. No verso 3 fala de simplicidade, sinceridade, pureza, ou seja, um coração totalmente rendido a Cristo, sem ter a sua mente corrompida ou dividida, como foi a mente de Eva, que é citada aqui no texto bíblico, que preferiu ouvir o conselho de Satanás ao invés de seguir o conselho de Deus. E, meus queridos, à medida em que vamos então andando com Jesus, nós vamos sendo transformados. E isso vai afetar de uma maneira muito especial o nosso casamento. Primeiramente, o seu casamento com Cristo. Vamos falar um pouquinho disso, ou pensar em algumas aplicações, já que nós estamos comprometidos com Cristo. Como é que está o embelezamento da sua alma, pensando na volta de Jesus? Lembra daquelas cerimônias que a gente vê do véu da noiva sendo levantado, e o noivo tem lugares onde o noivo só conhece a fisionomia da noiva no dia da cerimônia,
Quando, imagine, Jesus levantar o véu da sua alma, o que ele vai ver lá dentro? Vai haver rugas, máculas, como o texto bíblico que nós lemos há pouco. O que hoje precisa ser lavado pela palavra de Deus, como lemos há pouco, para que nós possamos ser essa virgem pura, que tenhamos essa sinceridade de coração no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Que defeitos no caráter, nas emoções, nos relacionamentos nós precisamos apresentar ao nosso noivo, para que ele mesmo nos ajude a mudarmos, para nós sermos esta igreja pura e consagrada a ele? Emoções à flor da pele, como ira, amargura, a falta de perdão, comportamentos imorais, como pornografia, adultério, frieza de coração, apatia espiritual. O que eu e você precisamos ter tratado em nosso coração, em nossa alma, para que nós sejamos esta igreja? O que os casais precisam ser tratados no seu relacionamento, nas suas emoções de um para com o outro, para que sejamos esta igreja pura do Senhor Jesus Cristo? O fruto do Espírito Santo tem sido uma realidade na sua vida marido, na sua vida esposa, em quem está namorando ou está noivo, no seu relacionamento. Amor, paz, mansidão, bondade, são marcas do Espírito Santo no seu relacionamento, a partir do seu coração. O Espírito Santo, meus irmãos, ele frutifica no verdadeiro crente. O verdadeiro crente que está buscando a Deus e andando com Deus, vai ter essa experiência, menos ele e mais Cristo, menos eu e mais do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo. E assim é com o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo de Jesus. É o que acontece quando nós estamos casados com Cristo e a Ele nós somos fiéis. E se esse fruto do Espírito está ausente no nosso coração, no nosso relacionamento, nós temos que nos perguntar, como o apóstolo Paulo aqui questionou aqui, que evangelho temos crido, que Espírito temos recebido, que Jesus nós temos seguido, porque o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito muda, transforma o coração do crente, transforma o casamento do crente, e o próprio Senhor nos ajuda nessa caminhada. Não é algo que nós vamos mudar com a nossa própria capacidade. No casamento humano, nós temos um verdadeiro laboratório, onde aquilo que nós somos, aquilo que há dentro de nós, que precisa ser tratado, vem à tona. E isso vem da parte de Deus, para moldar o nosso caráter, nos conformar com o caráter de Jesus Cristo. Por isso que a gente pode concluir, meus irmãos, que num coração transformado, do discípulo verdadeiro, um coração de carne, não mais um coração de pedra, não cabe aqui ofensas não confessadas, não cabe num coração de carne, onde o Espírito habita, amarguras não perdoadas. Não cabe num coração casado com Cristo a palavra divórcio no relacionamento conjugal, o pensamento, a maquinação do divórcio no relacionamento conjugal. E aqui uma palavra aos que ainda não se casaram. Essa série vai abençoar você também, que é solteiro, que deseja se casar, quem sabe namorando. Escolha um cônjuge em que haja esse mesmo espírito, um crente verdadeiro, não necessariamente presbiteriano da igreja, isso é pouco, mas alguém nascido de novo, alguém que compartilhe dessa mesma experiência do Espírito Santo, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, porque vocês dois terão recursos sobrenaturais para lidar com os desafios da vida conjugal, desse laboratório onde Deus assim nos coloca, meus queridos. Mas há uma segunda verdade, um segundo atributo dessa nova aliança, que impacta, que influencia o nosso relacionamento horizontal com o nosso cônjuge. Essa é uma aliança não apenas transformadora, uma aliança de consagração a Jesus, mas é também uma aliança de exclusividade a Jesus. O texto bíblico no verso 2, o apóstolo Paulo deixa escapar aqui essa questão da exclusividade, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado
para vos apresentar como virgem pura, olha aí a consagração, mas a quem? A um só esposo, que é Cristo. No casamento da antiguidade, quando terminava o tempo daquele 1 ano de noivado, o noivo vinha buscar a sua esposa fiel, e era uma festa, geralmente era uma procissão festiva de noite, com música, tochas, não tinha iluminação, né, elétrica obviamente, e era uma cerimônia então que ao final dela o casal consumava a sua aliança matrimonial, e a festa às vezes durava 7 dias, o casamento. Esse era o antigo costume. E assim como no casamento humano, nesse tipo de casamento, o noivo vinha buscar a sua noiva fiel, Jesus vem buscar também a sua noiva fiel, aquela que se preparou para um só esposo, com exclusividade, não como a igreja de Corinto estava fazendo um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, que eles estavam indo atrás, ouvindo, no original grego aqui, esses tais apóstolos, super apóstolos, esses grandes apóstolos, que de grande não tinham nada, o que eles tinham de grande era uma grande mentira, e a mentira que eles propalavam, segundo os estudiosos do contexto da carta, é que eles estavam dando ênfase apenas no aspecto ufanístico, triunfalista, da vitória, das glórias da obra de Cristo e da vida cristã, em detrimento da cruz de Cristo. Paulo, ao contrário, ele pregava Cristo crucificado, trazendo implicações dessa crucificação de Cristo para a própria crucificação do eu que nós precisamos ter a cada dia, como Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E é um grande perigo quando nós nos descuidamos desse aspecto da vida cristã. Se um dia se abater uma perseguição para valer aqui nesse país, vai ter muito crente que vai jogar tudo para cima e negar a Cristo, porque ele tem sido preparado para cura, para prosperidade, para saúde, carro importado e promoção e não sei mais o que, bens materiais, e a mensagem de morrer para o eu, de mortificar o eu a cada dia, não se fala disso. O evangelho equilibrado, ele fala assim das bênçãos de andar com Cristo, mas fala também do caminho estreito que nós temos que seguir. Essa era a mentira triunfalista que eles estavam pregando ali, e o conceito então que eles passaram a ter de Jesus mudou. Agora o pior é que isso pode muito facilmente acontecer comigo e com você. O conceito do Pai, do Filho e do Espírito Santo pode mudar de uma hora para outra na minha vida e na sua vida. Sabe quando? Quando a gente passa por problemas, por provações, enfermidades. Você já se pegou magoado com Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que isso está acontecendo? Deus não se importa. Se Ele se importasse, isso não estava acontecendo. E o nosso coração pecador, se a gente não vigiar, volta àquela antiga inimizade que nós tínhamos contra Deus, e nós começamos então a diminuir, a pequenar o nosso Deus. Aí já é um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Deus que nós estamos seguindo. E o problema quando nós fazemos isso, quando não é mais um só esposo a quem nós estamos seguindo, é que vai entrar alguém no lugar ali, outros deuses, falsos deuses, outros ídolos vão começar a borbulhar dentro do nosso coração para nos afastar de Deus. Por isso nós sabemos que a idolatria é o tema mais discutido na Bíblia, é o que mais trata. O Antigo Testamento nem se fala, toda hora a gente vê ali os ídolos pagãos, mas no Novo Testamento o conceito de idolatria está presente na concupiscência. Concupiscência é idolatria, são desejos maus, são vontades pecaminosas que nos escravizam, que nos dominam. A idolatria, portanto, é uma metáfora para a quebra do 10º mandamento: não cobiçarás. São as cobiças do nosso coração que acabam nos afastando de Deus e acabam gerando um monte de problemas que vai desembocar lá na frente no relacionamento conjugal. Eu quero dar alguns exemplos para os irmãos, mas graças a Deus, antes de falar dos exemplos, Jesus foi enviado com esta missão. Em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25, o profeta Ezequiel registra a promessa de Deus: eu aspergirei água pura sobre vós,
e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O seu casamento com Cristo, casamento de fidelidade, de exclusividade, vai repercutir no seu relacionamento conjugal. Sabe de que maneira? Porque se você não estiver satisfeito em Cristo como seu esposo, como seu redentor, você vai colocar outros deuses, e esses deuses, a ressaca da idolatria aos outros deuses é uma ressaca que produz miséria e conflitos nos relacionamentos. David Powlison, um grande conselheiro bíblico, ele diz que os comportamentos problemáticos estão enraizados no coração e dizem respeito a Deus. Quando Deus é colocado de lado, os comportamentos problemáticos começam a surgir. E quando Jesus é de fato aquele que satisfaz a nossa alma, não vai mais haver a ira no relacionamento conjugal, porque a minha vontade não foi feita. Olha o ídolo, minha vontade, eu. Mas se é Jesus, a minha vontade já está em segundo plano. Não haverá mais egoísmo e indiferença em relação às necessidades do meu cônjuge, porque eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo, e com o amor de Cristo sendo derramado nos nossos corações, nós somos capazes de amar o nosso cônjuge, servir ao nosso cônjuge, assumindo nossas responsabilidades que cabem ao marido, cabem à esposa. Quando há um desejo puro de ser bênção e de servir e de cuidar do cônjuge como foi prometido, esse desejo ele só acontece com quem não está servindo e adorando outros deuses no lugar de Jesus. Quando nós adoramos outros deuses no lugar de Jesus, esses ídolos vão desgastar o nosso relacionamento. Quando nós priorizamos mais o consumismo do que Jesus para satisfazer o nosso coração, problemas financeiros vão surgir, atritos na administração financeira do lar. Quando nós, para anestesiar a nossa falta de Jesus, nos entregamos à comida em excesso, à bebida alcoólica em excesso, isso vai trazer problemas no relacionamento conjugal. Quando nós nos dedicamos aos jogos, às apostas, que hoje são um problema sério no nosso país, para trazer uma adrenalina, uma satisfação que nós deveríamos estar buscando em Jesus, isso vai trazer problemas no relacionamento conjugal. A mesma coisa a gente pode dizer da pornografia, da imoralidade, que buscamos quando não estamos satisfeitos em Cristo, mesmo estando casados. Portanto, meus queridos, este relacionamento de exclusividade com Jesus, sem dar lugar a ídolos falsos no nosso coração, é uma bênção para proteger o casamento. A nossa aliança com Cristo determina a qualidade da nossa aliança no casamento. Eu quero terminar, meus irmãos, pedindo a você que imagine a seguinte situação. Clara e Daniel, eles se casaram há muito tempo atrás numa boa igreja evangélica, celebrou o casamento deles, eles fizeram votos, estavam apaixonados, fizeram votos de amor, de cuidado para a vida toda. Mas os anos foram passando e o relacionamento foi se deteriorando por um diverso conjunto de fatores. Chegaram os filhos, as finanças ficaram mais apertadas, muito trabalho para pagar as contas, e o marido mudou. Ele agora passou a se omitir na sua liderança espiritual em casa, no cuidado com a sua família, muito tempo fora de casa trabalhando, e chegando em casa, televisão, videogame, e pouca atenção para a esposa, espiritualmente frio, egoísta, indiferente para com a sua esposa, e ela, por sua parte, também não ficou para trás. A esposa se omitindo no seu papel de esposa, de mãe, dos cuidados da casa, não mais uma auxiliadora, mas uma controladora, querendo controlar o seu fazer isso, ficou decepcionada com o casamento, perdeu o respeito pelo seu marido, deixou isso muito claro, e ela, cansada disso tudo, começa a pensar em se divorciar. E não tem nem mais brigas. Agora é apatia, distância, indiferença naquele casal que antes estava tão apaixonado e queria tanto ficar junto para o resto da vida. A pergunta-chave que nós precisamos fazer, meus irmãos: existe esperança no Evangelho para situações como essas, que aparentemente já estão perdidas?
Aparentemente, iriam dizer, o amor morreu, não tem mais o que fazer, siga o coração e parte para outro. Mas nós, como discípulos de Cristo, que conhecemos a palavra de Deus, nós enxergamos no Evangelho recursos suficientes para transformar um relacionamento como esse, que chegou a esse ponto. Aquele casal, ele teve um ponto de virada. Quando ouvindo a palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, lembrando o que já haviam aprendido também, eles reconheceram que o problema maior não era o outro, apesar de tudo que o outro tinha feito para feri-lo. O problema maior era seu próprio coração, o coração idólatra, que se distanciou de Cristo como a fonte da sua vida e permitiu essa profusão de ídolos falsos que acabou afastando dos recursos de Cristo e da graça de Cristo para o relacionamento conjugal. Houve arrependimento. Primeiramente, arrependimento em relação ao seu casamento com Cristo. E depois arrependimento em relação ao seu casamento como marido e como mulher. O fruto do Espírito começou então a ser aquele terreno que parecia seco como a grama de Brasília em agosto, setembro. Começou com a chuva do Espírito a brotar o fruto do Espírito novamente. E ali um milagre aconteceu. Afinal, milagre em casamento é a especialidade de Jesus. O primeiro milagre que ele fez foi em Caná da Galileia, numa festa ou numa bodas de casamento. E assim, meus queridos, que nós então convidemos esse Jesus, que faz milagres no casamento, com o poder do Evangelho, para que diariamente ele venha governar os nossos corações, porque é aqui que a batalha vai ser vencida. Não é no relacionamento conjugal, mas é no coração. Que Cristo governe os nossos corações, abençoe os casamentos da nossa igreja, para que Ele seja engrandecido e exaltado como o único que pode fazer isso. Milagres no nosso coração, milagres nos nossos relacionamentos, milagres entre dois pecadores que disseram sim um dia, mas que convidaram e que têm convidado Jesus para estar presente no seu casamento. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós oremos para que nesta série Deus possa falar aos nossos corações, na simplicidade do Evangelho, mas no poder desse Evangelho. Que Deus nos abençoe.